Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Te Ajuda. Eu sou a Isis e hoje nós vamos falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH. Ah, mas um canal de autismo falar de TDAH? Por quê? Porque é necessário, gente. Primeiro de tudo, o transtorno de déficit de atenção é um transtorno neurológico, ou seja, ele tem uma questão que afeta algumas questões neurológicas nas pessoas que têm o transtorno, tá? Então é muito importante. Por que falar disso no canal de autismo? Porque muitas pessoas autistas podem ter como comorbidade o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Além do mais, que esse transtorno ele também traz muitos prejuízos às pessoas que têm esse tipo de transtorno e também àqueles que convivem com essas pessoas. Como, por exemplo, as pessoas que têm TDAH, elas não conseguem permanecer muito tempo no trabalho. Elas acabam trocando também de trabalho como uma pessoa autista também, por conta das suas dificuldades. Nesse caso, por conta da hiperatividade, por conta da impulsividade e por conta da falta de atenção em alguns momentos. Essas pessoas elas não conseguem ficar paradas, por exemplo, mais de 8 horas sentadas numa cadeira. Esses trabalhos como esses que exigem esse tipo de situação de pessoas com déficit de atenção, infelizmente, acabam que essas pessoas não conseguem atuar nesses mercados de trabalho que exigem dessas pessoas. Ou seja, eles agem de uma forma mais dinâmica, mais impulsiva. Então, empregos relacionados a questões como essas é mais fácil para que as pessoas, tanto com autismo quanto com TDAH, consigam ter uma certa independência, né? Então, por que falar disso? Porque, como eu disse, é uma situação muito importante e alguns autistas podem vir a ter. Eu, no meu caso, eu tenho como comorbidade a depressão e a ansiedade. Eu não tenho como comorbidade nenhum desses outros transtornos, como dislexia, descalculia ou até mesmo o TDAH. Mas, por exemplo, eu tenho meu filho em casa, o meu filho mais velho, ele tem autismo e ele também tem déficit de atenção e hiperatividade. Hoje, podemos dizer que, assim, ele está em um nível mais leve quanto ao TDAH, mas ainda assim traz muitos prejuízos para ele. Por exemplo, ele não conseguir se adequar adequadamente, né, na escola. Ele tem muitas dificuldades, ele está no 2º ano do ensino fundamental 1, mas ainda não conseguiu ser alfabetizado completamente. Ah, por quê? Por conta que ele tem o autismo e por conta que ele tem o TDAH. E para as pessoas que não sabem, o autismo e o TDAH, eles são transtornos que têm as suas similaridades, porém, elas divergem em muitos pontos. Ou seja, é um transtorno que tem algumas características parecidas com o autismo, porém, ela tem outras características que são totalmente diferentes do autismo. E quando uma pessoa tem o autismo e tem o TDAH, pensa quanto é conflitante para essa pessoa, no cérebro dela, todas essas questões. Porque um lado falou sobre o autismo e um lado fala sobre o TDAH e causa muitos transtornos e prejuízos para essas pessoas. Por isso, sempre reforçamos a importância do tratamento adequado para essas pessoas, sobre a importância de protocolos adequados, tanto na saúde quanto na educação, quanto no trabalho, porque essas pessoas precisam trabalhar, precisam crescer profissionalmente, estudarem, ter uma família, porque nada as impedem, tá? Eu sou prova viva disso, eu tenho minha família, eu fiz faculdade, me especializei e hoje estou procurando me especializar cada vez mais e quem sabe um possível mestrado e um doutorado também. Mas claro, tudo dentro dos meus limites. Mas para isso a gente precisa se conhecer melhor. Então é importante que a gente procure sempre ajuda profissional, tanto para nós como pais, mas também para os nossos filhos, porque infelizmente as pessoas ainda não conseguem compreender que as outras pessoas podem ser diferentes das outras e está tudo bem, só que um transtorno ele traz muitos prejuízos. Muitas pessoas como autistas e como os TDAHs, eles não conseguem manter amizades, são tidas como pessoas inadequadas, não só no ambiente profissional, tá? No ambiente escolar, principalmente às vezes no ambiente escolar, essas pessoas são tidas como pessoas até meio que mal educadas, mas não é o caso, entendeu? Então precisamos também, como educadores, prestar muita atenção e como ajudar os nossos alunos dentro da sala de aula. Peço desculpas porque infelizmente passou uma moto aqui,
né? Mas sabem como é que é. Então, pode acontecer vários tipos de situações que vão prejudicar essas pessoas. E assim, como eu já falei, não só o autismo pode levar essas pessoas a terem depressão. Os TDAHs, eles também têm muita baixa autoestima. Eles não conseguem se ver como pessoas adequadas à sociedade, não conseguem se sentir bonitos, se sentir úteis. Então, assim, é difícil. Porque ainda mais quando você é imposto a estar dentro de parâmetros da sociedade. Então, é muito complexo. E assim, a gente precisa falar sobre cada vez mais para que a sociedade tire esse peso de cima de nós. Porque nós não somos culpados de sermos diferentes das outras pessoas por termos um transtorno. E, na verdade, é uma questão genética, né, neurológica, que, querendo ou não, traz todo já uma sobrecarga. Então, não precisamos de mais sobrecargas e mais preconceitos na nossa sobre nós, sobre nossas famílias, impostos pela sociedade. Hoje, é claro, vemos muita divulgação sobre o transtorno de déficit de atenção e também sobre o autismo, mas ainda há questões que não são verdadeiras. Então, sempre assim, quando você ouvir falar sobre TDAH, pesquise, leia. Tem muitas referências acadêmicas, livros muito bons que falam sobre esses transtornos, que vale muito a pena ler, mas também procure um profissional, procure um neurologista adequado, procure fazer os exames para descartar outros tipos de transtornos, síndromes e doenças, que vale também muito a pena fazer. Procure um psiquiatra. Sim, o psiquiatra, ele não é um médico que, nossa senhora, eu não tenho para que eu passar no psiquiatra. Na verdade, é muito necessário passar no psiquiatra. O psiquiatra ajuda a gente em muito, porque ele sabe falar sobre os remédios que a gente precisa tomar, ele sabe qual é a melhor forma de fazer um tratamento, sabe qual é o melhor profissional de psicologia, a área da psicologia que vai ser mais adequada para o nosso tipo de transtorno, para cada tipo de transtorno que a pessoa tem. Então, assim, é muito importante procurar profissionais adequados. Procure também profissionais de educação para auxiliar na educação dessas crianças. Procure você, pai também, mãe, um psicólogo, para que você também tenha um apoio emocional. Porque a gente sabe que se a gente não está bem, a gente não consegue cuidar das pessoas que a gente cuida. Essa é uma verdade. E assim, pessoas que convivem com esses transtornos do neurodesenvolvimento, infelizmente acabam também tendo depressão. A gente vê muitos casos de pais, mães que acabam entrando em depressão e abandonam família e muitas coisas. Então, assim, é preciso a gente se cuidar também para que a gente possa cuidar dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos e por aí vai. Então, assim, gente, procure saber um pouco mais sobre o transtorno de déficit de atenção. Ele vale muito a pena, tá? Eu vou deixar aqui na descrição um livro que eu acho muito interessante. Ele fala sobre transtornos do neurodesenvolvimento na área da educação. Vale muito a pena ler. Eu acredito que ele está disponível na Amazon, mas eu acho que também eu já vi esse livro no Mercado Livre. Não é publi, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, é uma indicação muito boa, porque ela fala de uma linguagem super simples, que qualquer pessoa consegue entender, qualquer pessoa consegue desenvolver. E para quem é educador, que é o foco principal, para quem está dentro de uma sala de aula, seja como professor regular, como professor de educação especial ou um psicopedagogo, conseguindo ler esse livro, entender as dinâmicas, as orientações que eles passam, vão conseguir desenvolver esses alunos e eles vão conseguir voar e seguir caminhos lindos. Mas para isso a gente precisa que mais pessoas olhem, mas olhem com empatia para nós, pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento. Então, gente, claro, eu vim trazer um vídeo mais completo sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas isso vai ficar para o próximo vídeo, porque primeiro eu vou falar sobre o autismo também em si, no próximo vídeo, e depois eu vou trazer as principais características tanto do autismo quanto do TDAH nos vídeos seguintes, e fazer umas comparações sobre o mesmo, tá? Pra gente trazer essas informações para as pessoas e saberem qual é a diferença de cada um, desmistificar algumas informações e tudo mais. Tá bom, gente? Bem, o vídeo de hoje é sobre isso. Muito obrigada por assistir o canal, espero que gostem do vídeo, curtam, compartilhem e muito obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau!